Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. E hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 6, analisaremos os versículos de 47 a 56. Então, o texto bíblico está assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, esse discurso de Jesus é a continuação daquele que a gente começou a analisar no nosso encontro passado, e é um aprofundamento na orientação a respeito da alimentação espiritual que Jesus chama o pão da vida. Ele está com seus discípulos e aqueles judeus que haviam assistido à multiplicação dos pães e dos peixes. Ele está na sinagoga de Cafarnaum, isso acontece logo depois da Páscoa, e o objetivo de Jesus é explicitar o sentido da sua vinda ao mundo para nos trazer esse conhecimento que vai nos libertar da morte no pecado, que é aquela questão da pessoa ter a necessidade de voltar à encarnação continuamente, repetindo experiências. Porque quando ele fala da ressuscitação, na verdade ele está falando da vida no mundo espiritual, da condição do indivíduo que está livre das reencarnações, daquele que já venceu as etapas necessárias ao seu aprimoramento e está em condições de viver, então, em mundos melhores. Então, a respeito de corpo e de carne, existe um estudo muito interessante no livro A Gênese, no capítulo 15, sobre a superioridade da natureza de Jesus. Aí Kardec analisa que, como homem, Jesus tinha a mesma organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele com certeza vivia mais da vida espiritual do que da vida corporal, tinha total ascendência sobre o corpo, a matéria. Então, ele não era submisso às fraquezas da carne, vamos dizer assim, ao imperativo do corpo. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, vale a pena dar uma olhada no capítulo 15 da Gênese, no item 9, quando Kardec faz essa explicação. Comer o seu corpo e beber o seu sangue é uma linguagem figurada. Entendendo um significado profundo disso,
Jesus está traçando um paralelo entre alimento material e alimento espiritual. Quando ele faz referência ao maná, é aquele fenômeno que aconteceu no deserto, quando os hebreus estavam na saída do Egito, ainda caminhando rumo à terra prometida, e eles estavam com muita fome, e caiu o pão do céu, né? Uma espécie de alimento que foi possível naquele momento, e Jesus afirma ter sido uma providência do mundo espiritual para o mundo físico, aquele maná que caiu no deserto e resolveu o problema da fome, o problema imediato difícil. Mas ele falou, mas eles comeram o maná e depois morreram. Quer dizer, não é o alimento material. O alimento material, ele resolve o imediatismo da questão do corpo, da vida do corpo. Mas quem comer sua carne, beber seu sangue, quer dizer, quem absorver verdadeiramente o ensino que ele traz, porque não é só teoria. Quando você conhece e se informa, você tem a teoria, mas é vivenciar. Quando você come o alimento entra no seu corpo, ele é processado. Quer dizer, as ideias do ensinamento de Jesus têm que entrar na nossa mente, tem que ser processado na nossa mente, tem que ser incorporada a nós na nossa vivência. Então, é isso que ele está falando, está comparando o maná no deserto, o alimento material, com o ensinamento que ele agora traz. Ele afirma que vai dar o seu corpo pela vida do mundo, quer dizer, ele sabe que ele vai ser sacrificado, que isso acontecerá, mas ele está fazendo isso de uma maneira intencional, uma doação de si à humanidade terrena por amor. Então, se nós absorvermos o ensinamento e verdadeiramente passarmos a vivenciar esse ensino que ele traz, nós vamos transformar toda a nossa vida e passaremos a estar livres dos equívocos, dos erros, estaremos em contato com ele nesse sentido espiritual. Como ele vive, o Pai vive nele, ele viverá em nós. Quer dizer, ele é o intermediário, ele é o governador do nosso mundo, responsável pelo caminho que nós estamos trilhando aqui, e se dispõe a fazer esse trabalho de orientação de todos nós. Na semana passada, no nosso encontro passado, nós já falamos aqui sobre o texto que Emmanuel comenta, esse versículo que ele diz que eu sou o pão da vida. Emmanuel comenta esse versículo e nós lemos o texto aqui, mas vale a pena lembrar um detalhe que Emmanuel comenta nesse texto, que é o fato de ser o pão sempre, invariavelmente, o pão. Ele faz essa comparação. Se você mistura, parte o pão, põe um outro alimento dentro, deixou de ser pão, é sanduíche. Se você pega o pão e mistura num outro alimento para fazer uma outra mistura ali, o pão é absorvido por esse outro alimento, já não é pão. Então, o pão em si mesmo, ele é invariavelmente o mesmo. E então, ele recomenda que a gente não se deixe envolver nos confetes da lisonja, na vaidade, quer dizer, não misturar a nossa essência íntima, nosso psiquismo, com esses outros alimentos, alterando a essência do alimento espiritual que a gente recebe de Jesus e a gente deve também, então, compartilhar. E fica para todos nós esse compromisso com essa lição de hoje, de buscar o conhecimento, mas não simplesmente na teoria, efetivamente absorver. Esse é o sentido do comer e do beber, você passar a fazer parte da nossa essência espiritual, igual o alimento passa a fazer parte do nosso corpo físico. Ficamos por aqui hoje e nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus quiser.
Até lá.